Aqui nós temos um sumário sobre simbologia bíblica. A simbologia bíblica é riquíssima e nos traz revelações profundas dos planos e propósitos de Deus. A simbologia bíblica deve ser dada por nós, os cristãos, o máximo valor, pois não contém, mas é a palavra de Deus em linguagem de símbolos. Neste sumário, quero trazer uma observação para melhor compreensão. Exemplo, temos símbolos pontuais, que é símbolos que pontualmente falam especificamente de algo que é sobre aquilo e não tem outra finalidade, a não ser aquilo mesmo de fato que está sendo representado. Símbolos de uma liturgia, quer dizer, na Bíblia nós temos símbolos que são para identificar o rito de culto, símbolo com linguagem profética, e são símbolos que, como nós já estudamos no estudo passado, que aponta uma mensagem profética. E profecia é linguagem futurística. Não existe profecia de uma linguagem de hoje, é uma linguagem futurista. A maioria das profecias são futurísticas, apontam o futuro. Mesmo que você receba uma profecia direcionada à sua vida pessoal, ela vai indicar que Deus está prometendo cumprir aquilo que está sendo profetizado na sua vida no futuro. É claro que existe em curto, longo e médio alcance a promessa de Deus em relação à profecia. Então existem símbolos para isso. E existem símbolos que na verdade são profecias universais. Aí aqui símbolos da pessoa de Cristo. Quer dizer, a Bíblia tem símbolo que está falando propriamente sobre Cristo, sobre Cristo, é para ser interpretado sobre Cristo. Tecnicamente está alto o som? Tá bom aí? Não? Símbolos da pessoa de Cristo e símbolos da pessoa dos salvos. Sim, tá vendo? Dá para dar um zoom no celular para vocês terem a vista melhor que aqui, não precisa dar zoom. A pessoa minha, né? Amém? Então, isso é um sumário. Isso para que a gente possa ter uma ideia, e para vocês terem uma ideia que nós vamos aprender o ponto de lugar, vamos passar para você. Estudo bíblico sobre o fundamento da simbologia bíblica. O simbolismo trata-se de uso de símbolo e imagem que nos revela significados espirituais. Todos eles vão mandar um entendimento espiritual. O símbolo está lá para falar sobre coisas espirituais. Profunda do plano de Deus. Observação. Assim como uma observação. Assim como a palavra de Deus foi escrita por homens, inspiradas por Deus, assim também os símbolos a estão. Assim como a palavra que está na linguagem literária não está na Bíblia porque um homem chegou lá e escreveu, mas ela foi inspirada pelo Espírito Santo, os símbolos também é uma linguagem de Deus que está na Bíblia porque foram inspiradas pela inspiração de Deus para trazer uma mensagem. Amém? Não foi homem que inventou um símbolo lá, porque eu não sei. Existem muitas linguagens simbólicas, né? O nazismo tem um monte de símbolos, né? Símbolos nazistas, tem símbolos de linguagem de comandos, né? De gráficos, coisas desse tipo. Essa linguagem simbólica é utilizada pelo ser humano, né? Mas esses livros da Bíblia símbolos que foram Deus colocou lá e que têm significados espirituais e que nos traz uma mensagem gloriosa. Tá bem? Primeiro tópico, né? Os símbolos que representam a palavra de Deus são muitas. Vamos falar de 3. São muitos símbolos que falam sobre a palavra de Deus. Repito, esse curso que nós estamos dando de 4 livros sobre simbologia, o que nós estamos passando para você sobre simbologia é um pingo do oceano. Porque a Bíblia é todinha, quase que em todos os livros tem linguagem simbólica, todo. Deus usa revelações usando símbolo para trazer uma mensagem de revelação. São símbolos.
Foi dito no estudo passado que se Deus apagasse toda a linguagem literária da Bíblia, toda a linguagem, se Deus quisesse apagar, se Deus quisesse, por exemplo, esse povo não estão buscando uma linguagem que é fácil para a compreensão, peraí, vamos ver se eles me amam mesmo, vou deixar só a linguagem simbólica. Se Deus deixasse só a linguagem simbólica nas Escrituras, toda a linguagem simbólica que Deus deixou traria de volta, quando você entendesse, Deus passasse uma interpretação para você, ia trazer de volta a linguagem literária. É extraordinário como a harmonia da linguagem de cima não entra em contradição com a linguagem literária. Então isso não é grandioso, isso é o que é imposto de Deus, é uma digital de Deus. Amém? Então vamos falar especificamente de Deus. Em 3, a espada do lâmpada, e a espada do Espírito, lâmpada, e o escudo, a espada do Espírito na Bíblia só encontraram uma vez. Mencionaram a espada do Espírito, só uma vez. E quem que fala? O apóstolo Paulo, uma única vez, ele coloca a palavra de Deus como espada do Espírito. Existem outros versículos que falam que a palavra de Deus é espada, mas não coloca o Espírito aí. E eu acredito que Paulo, ele entendeu aquilo que Jesus, ele passou para os discípulos quando enviou eles para evangelizar, e eles ficaram preocupados com o que haveriam de falar. E Jesus, ele diz o quê? Não fiquem preocupados com o que vocês vão falar, porque não é vocês que vão falar, o Espírito de Deus vai lembrar vocês o que vocês têm ouvido em Cristo. Então, por mais que alguém tenha um conhecimento de Deus, para que a palavra de Deus venha a ser explanada de uma forma legítima e correta, ela, na verdade, ela é aplicada, esse conhecimento é administrado pelo Espírito de Deus na sua vida. Por isso que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Não é você que com suas ideias vai trazer mensagem. É Deus que sabe e conhece a necessidade do povo e que vai falar. Então a espada, ela é manuseada pelo Espírito de Deus. Vamos lá? Na maioria das vezes em que a palavra de Deus, a palavra de Deus aponta como espada, ela aparece como ação decisória, ou seja, decidir, resolver. Porque, irmãos, eu quero que vocês entendam detalhes da Bíblia, detalhes muito gloriosos da Bíblia. Quando Deus ele aparece para nós como Deus, nossa, você tem que descer, se ajoelhar, se curvar e reverenciar, porque ali ele não está apresentando-se para você como um pai, ele está apresentando-se para você como Deus. Então você tem que descer, porque é glorioso. Quando Deus ele apresenta-se como um Deus, é pesado. Você pode ver que o Isaías ele temeu. João, na ilha de Patmos, ele caiu como morto. Agora, que momento que Deus aparece como pai, então o diálogo de pai é diferente. Ele não te vem como aquela, sabe? Ele vem com uma outra explicação, uma outra posicionamento. E existe a palavra de Deus que vem como espada na nossa vida. É que quando ela vem como espada, geralmente é quando nós não estamos literalmente saindo do eixo, do caminho, entrando na rebeldia, entrando no conflito de deixar de lado Deus. E Deus, para não te perder, ele vem de forma pesada com a palavra. O que é que você vai escolher? As bênçãos ou as maldições? Sabe? É como se Deus tivesse que dizer assim: vai decidir? Vai desistir mesmo? Então ele usa o pregador como uma espada que vai tomar uma palavra de decisão. Ou você fica firme, ou você vai ter consequências dolorosas e grandes. Então tem momento que a palavra de Deus vem com a decidir a nossa vida. Vamos ver em Apocalipse, vamos lá no
9. Pode ler. Apocalipse capítulo número 2 e 12. Saúde da igreja com a paz do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 filhos. É o que dá eles o solo 2 e 12. Amém? Ele vem aí para decidir. Quem entendeu aí? A igreja estava rebelde ou não estava? E ele veio dando uma sentença. E aí, vocês não vão se consertar? É a espada mesmo que veio para decidir, a palavra de Deus que veio para fazer essa missão. Vamos lá para Apocalipse 2 e 16. Arrepende-te, pois, quando não entregues firme artigo, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça. Foi o que o Espírito diz às igrejas: ao te vencer, darei fio a comer do maná. Esse é o 16, ao 17. Amém? Arrependei-vos. É uma decisão que você tem que tomar. Quando você escuta aquela pregação que você está querendo, porque quem já ocorreu de uma vez dizer que parece que está querendo chutar o pão da barraca? Já ocorreu com vocês? Cansei, né? Quer deixar tudo. Deixar tudo às vezes não é nem só querer desviar, é no sentido de desistir de fazer. E Deus usa o pregador trazendo uma exortação com uma palavra para você não desistir. E uma palavra forte, né? Vamos para Hebreus, capítulo 4, verso 12, aos Hebreus. A palavra de Deus é espada, não é? E como espada, ela é gloriosa. Esse versículo aí do escritor aos Hebreus, ela traz um mistério grande. Vamos entender um pouquinho desse versículo? Por favor, com a agilidade, por favor, se antecipe. Quer imprimir o celular que você consegue encontrar aqui no celular, que você vai encontrar o versículo. Não, você não tem. Tem, então leia, por favor. Não. One day. Pode ler. Work about with thought. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e das juntas e decúbulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, poderosa. Porque a palavra de Deus é viva. Preste atenção nesse versículo, que às vezes a gente lê e não presta atenção nos detalhes. Nós somos compostos de quantas? Nós somos compostos de quê? Corpo, alma, corpo. E a espada do Espírito consegue alcançar o corpo, a alma e o Espírito? Porque a palavra de Deus é viva, preste atenção, eficaz e é poderosa, significa poder. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que penetra até aonde? Nossa, você sabe o que é que está lá? Olha, ela é apta para dividir a alma e o espírito, e juntas e medulas. Juntas e medulas aí é o quê? Representa o quê? Representa o corpo, gente. Na carne, essas juntas e medulas é o nosso corpo. Você entendeu o poder que existe do poder da palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, mais penetrante que tem uma espada aguda de 2 gumes, que penetra na divisão certeira da alma, do espírito e do nosso corpo. Ela faz uma divisão. Se Deus quisesse separar seu corpo aqui, sua alma aqui e seu espírito aqui, a palavra de Deus tem poder. Vocês compreendem o mistério aí do negócio? Então a palavra de Deus é uma espada, mas uma espada, não uma espada sem um conteúdo de entendimento espiritual.
mas que traz uma linguagem espiritual com uma interpretação gloriosa. Amém? Sim. Calma. Na maioria das vezes, em que a palavra de Deus aponta como uma espada, ela aparece com ação de história, ou seja, de decidir, resolver. Símbolo, vamos aqui para símbolo. Escudo vem como uma ação de quê? Escudo na Bíblia sempre vem com uma ação de defesa. Irmãos, Deus sabe que se não tiver um escudo para nos proteger, vocês conseguem entender que Deus está dizendo que nós somos atacados? Você nunca vai ficar livre de ser atacado, meu irmão. Você é atacado na sua mente, você é atacado no seu coração, porque a Bíblia diz o quê? Enganoso é o coração, mas que todas as coisas quem não conhecerá. Deus conhece os corações e sonda os esquadrinhos. Você está entendendo que essa simbologia é algo que é necessário, que é simbologia de Deus para mostrar que Deus sempre vai nos defender, e essa defesa nós não podemos nos defender por nós mesmos, vai ter que ter uma intervenção de Deus, que seriam as armaduras de Deus para nós. E escudo na Bíblia, quando apresenta-se, quando você vai ler lá no texto, e o contexto vai mostrar que aquilo ali é Deus defendendo você, é você te protegendo, é uma proteção. Deus quer dizer: eu sou Deus escudo. Vamos lá, Gênesis capítulo de 15, verso 1, por favor. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão: definição. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Se não tiver escudo, você vai ficar com medo, viu? E sabe por que o medo todas as vezes não prevalece em nós? Porque o diabo trabalha na área de intimidação. Você sabia disso? Gera medo. Por que a Bíblia sempre está dizendo não temas? Esse não temas é porque constantemente o diabo está tentando nos intimidar, nos podendo, nos barrar, nos paralisar. E Deus falou para Abraão: não, o que é? Não temas. Não temas, porque eu sou o teu. Eu sou a tua defesa. Então a simbologia de escudo da Bíblia é a defesa que Deus tem para te defender. E se Deus não intervesse por nós, não entrasse ao nosso favor para nos defender, esse medo que você muitas das vezes começa a alimentar, porque o diabo, além de colocar medo, ele alimenta tudo. Você sabia que, você sabe o que é que faz uma pessoa forte espiritualmente? Quanto mais você se alimenta de Deus, mais forte você vai ficar. E quanto mais você se alimenta de seta do inimigo e de pensamentos negativos, mais fraco você vai ficar. Então o diabo trabalha muito nessa área, gente. E se não tivesse escudo, certamente ia ter um bocado de irmão desnorteado. Porque eu não sei se você já encontrou alguns irmãos que parece que ele se alimenta mais de seta do que o pão vivo que desceu do céu. Constantemente ele está em conflito com ele mesmo. E aí ele aguenta. Você sabia que o ser humano, psicologicamente, nós não aguentamos muita pressão? Se você pressionar demais você não vai conseguir, você vai ficar todo desequilibrado. Por isso que o diabo sabe disso. O diabo sabe que a estrutura do ser humano não aguenta muito pressão sobre ele. Então o diabo te intimida, e além de te intimidar, ele joga cena para você alimentar aquele medo. Não esqueça isso. Use o Senhor, chame o escudo do Senhor. Use